para todos. Irmãos, é uma coisa muito séria, mas como eu falei, eu ainda não havia entendido porque foi uma experiência inédita. Inédita essa palavra, inédito é uma coisa anormal, da qual nunca havia acontecido antes. Amém, irmãos? E Deus fala comigo muitas vezes em sonhos e com a minha filha também. Na noite de sexta para sábado, a última agora, ela acordou, ela disse: mãe, eu não posso me levantar antes de te contar um sonho. Eu preciso falar para ti porque foi Deus. Eu disse: pode contar, Rebeca. A primeira parte do sonho eu não vou entrar em assunto agora, porque Deus já mostrou e já aconteceu a primeira parte. Mas a segunda, irmãos, preste bem atenção. Ela não sabia dizer que homem era a fisionomia, mas para ela era o pastor dessa igreja. Ela disse: mãe, ele falou bem assim para ti: o inimigo não quer que tu vá na quadrangular domingo. E agora, irmãos? Por quê? Hein? Senhor, por quê? Né? Sempre tão tranquilo quando nós vamos levar a palavra do Senhor. E ela viu essa cena. Isso me preocupou e eu entrei em oração. Sabe? Ainda não busquei tal entendimento, porque Deus não revela muitas vezes. Ele mostra, mas muitas vezes Ele não revela no alto. Ou Ele leva um tempo, ou acontece por si só. Mas ela viu o pastor da igreja falar para mim: o inimigo não quer que tu vá na quadrangular. Meu Deus. Irmãos, eu entrei aqui e matei a minha saudade. Quando eu congreguei na quadrangular 3 anos no meu passado. O ministério de louvor, meu Deus, nossa, sabe, matei a saudade. Eu disse para a Rebeca: nossa, que tempo bom, sabe, um tempo muito bom, que ficou na história, ficou na lembrança. E hoje nós estivemos aqui, foi um privilégio para mim, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu esse dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, eu sempre falo, né, que eu trabalho com os desafios, e eu sempre falo para os meninos, vou falar para vocês essa noite, a palavra do Senhor tem 3 tempos: trabalha no ontem, no hoje e no amanhã. Quem sabe a mensagem desta noite não fez parte do seu passado. Quem sabe a palavra desta noite não está fazendo parte do seu momento. Ou então, quem sabe a palavra desta noite não fará a sua história amanhã, fará parte da sua história. Eu não sei, mas eu creio, como diz Jesus, que a palavra nunca sai vazia. Se é de Deus, ela não passa batida. Amém, irmãos? E eu vou confessar para vocês. Eu vou confessar, irmãos. Eu estou aqui rindo, Jesus me conhece. Irmãos, eu sou deficiente visual, mas eu nasci enxergando. Eu já vi mundo, eu dirigia, eu era professora, mas assim, já ministrei muitas vezes, mas hoje é um momento diferente para mim, pelo sonho da minha menina. Vocês estão entendendo? Amém. É inédito, irmãos. Por que motivo? No caso, eu sempre, né, falo para os meninos: nós não temos um adversário. A gente não pode dizer o nosso adversário, porque ele não é nosso. Nós temos um Deus, Ele é o nosso Deus, a nossa vida. Ele é apenas o adversário da nossa vida, mas Ele não é nada nosso, irmãos.
marcou esta noite. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor? Amém. Eu peço para o pastor da igreja fazer a leitura por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra desta noite está em 2 Crônicas, capítulo 2, de 1 a 5. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas 2, capítulo 2, de 1 a 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Resolveu Salomão edificar a casa do monte do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, e 3.600 para dirigir a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, como procedesse para com Davi, meu pai. Ele lhe mandasse cedros para edificar a casa em que morasse. Assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Ele lhes consagrar para queimar perante ele incenso aromático. Ele ia apresentar o pão contínuo da propiciação, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor. Amém. Agora mais à frente, capítulo 4, versículo 6. Adiante. Capítulo 4, versículo 6. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era... É o mar, né? Isso. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro. 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória. Muitas vezes a gente tem que voltar lá atrás, né? Voltar e começar tudo novamente. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou falar sobre a obra do Senhor na igreja. Amém? Amém. E essa palavra fala da edificação do templo, construção do templo, e devido aos versículos que foram lidos, nós podemos observar as tarefas distribuídas para tais pessoas. Amém? Né? Tais atividades para cada um fazer a sua tarefa perante esta palavra.
minha mente, eu quero falar que Deus me usa muito em parábolas. E veio uma parábola na minha mente para falar para mim, para você essa noite, como é que está a nossa posição dentro da igreja, da casa do Senhor. Como que nós estamos trabalhando, sendo Jesus Cristo o cabeça, e nós fizemos parte para completar o corpo de membros. Amém, irmãos? Amém. E eu estava em casa lembrando o Senhor, aqui na terra. O Jonathan é pedreiro, né? Depois que eu lembrei. Não sei se tem mais alguém aqui que trabalha com construção. Amém? Nós temos aqui na terra 4 pessoas fundamentais para trabalhar nessa obra terrena de construção civil, irmãos. Aleluia! Que é o engenheiro civil, né? Encarregado de obras, o chefe principal. Temos o mestre de obra, temos os pedreiros e os serventes. Amém, irmãos? Amém! Vamos lá. Essa noite, o principal engenheiro civil é Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Porque Ele faz o papel de administrar todo o trabalho que está sendo feito na construção de casas e prédios e outras coisas a mais. O mestre de obras esta noite é Jesus Cristo, porque Ele cuida do projeto. Ele está acompanhando toda a evolução da construção que está sendo levantada. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora vem o pedreiro. Esse trabalha bastante, né? Essa noite o pedreiro é o Espírito Santo de Deus, porque Ele que faz a obra. Aleluia. Ele que faz a obra. Ele que trabalha dia e noite sem parar na minha vida e na tua. Aleluia. E os serventes são os anjos do Senhor. Glória a Deus! Irmãos, nós precisamos, essa equipe precisa dos materiais, tijolos, cimento, areia, água, a madeirama para armação, a linha, né, para alinhar os tijolos, das telhas, enfim, outros materiais. Mas esses são os principais. Irmãos, cada tijolinho é sentado para ser levantado na parede. E esta noite eu e você somos os tijolinhos, primeiramente, como primeiro dito, membros de uma congregação, membros de uma igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos nós somos um tijolinho. E esse tijolinho tem que ser sentado na parede para levantar a igreja, para formar a igreja de Cristo. Hoje nós sabemos que tem muitas por aí, graças a Deus. Aleluia. Só que esse material tem que ser colocado em prática. Aleluia! Essa direção, essa construtora real, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos do Senhor, fazem parte desse trabalho na minha vida e na tua. Aleluia! Dentro da igreja. Assim é formada a mesma, sendo que, dependendo da construção, dependendo do trabalho que é feito, a parede não se rompe, ela continua de pé. Irmãos, tem 4 tipos de tijolos aqui na terra. O tijolo inteiro, que está bonitinho ali, que o pedreiro senta, começa a sentar na parede para ligar a massa, coloca um do lado do outro e um em cima do outro. Os tijolos inteiros são as pessoas que se colocam à disposição de Deus por inteiro. Aleluia! As pessoas que estão inteiras, as pessoas que estão preparadas, que venham o que vier, elas não desanimam, elas sempre estão de pé na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem o tijolo que tem uma lasquinha, né? Conhecem? O tijolinho um pouquinho quebradinho só, mas está praticamente inteiro. Essas são as pessoas, irmãos, fazem a obra do Senhor, estão na igreja sempre orando, buscando, mas mesmo assim elas carregam uma dificuldade,
elas continuam, elas não param. Mesmo lascadinhas, mesmo machucadinhas, elas continuam na presença de Deus. Aleluia. Agora vem o tijolo pela metade. Lembram, gente? Lembra, Jonathan? O pedreiro corta o tijolo meio. Ou seja, o tijolo fica dividido em duas partes. O que seria isso espiritualmente? Que tipo de pessoa é essa que se divide? Ora serve a Deus, ora serve outras coisas, irmãos. Ela não está por inteiro na presença de Deus, ela se encontra sempre pela metade. E Deus não quer assim. Deus quer cada um de nós, os tijolinhos desta noite, por inteiro. Porque tem muita parede, irmãos. Lembra? Eu já vi isso, já enxerguei. Muitas vezes a parede, ela está quase completa e falta um tijolo, acabou todos. Faz falta um tijolo, não faz? Faz, irmãos. Sempre você vai fazer falta em algum lugar. Nunca se sinta menor. Sempre você vai fazer falta, irmãos. Aleluia. Agora, tem os caquinhos de tijolos. Lembram aqueles pedacinhos que o pedreiro usa para preencher e fazer o acabamento de uma parede? Amém. Essas são as pessoas, irmãos, que são menosprezadas elas mesmas, que não se sentem nada, se sentem um caco dentro da igreja. Elas pensam que elas não vão conseguir, que elas são somente um resto e que elas não servem para nada. Mas o que eu acabei de falar? Muitas dessas pessoas que não se sentem nada, que sentem que não vão conseguir fazer nada para o Senhor, elas acabam fazendo um acabamento em algum trabalho. Elas têm a finalidade de acabar algo, de terminar, de concluir algo que alguém começou, foi até o meio e ainda não terminou. Glória a Elas concluem trabalhos de outras pessoas. Amém. Deus usa qualquer um de nós, irmãos. Glória a Deus. Quem estiver se sentindo inútil aqui, essa noite, se tiver alguém, um caquinho de tijolo, não faça mais isso, porque você vai servir. Deus precisa usar os maiores e os menores da casa para terminar a obra que Ele começou dentro de onde você está. Ele precisa usar todos vocês para a obra. Amém? Aleluia. Só que, sabem, a linha que o pedreiro coloca é para ele colocar a parede reta, não deixar nenhum tijolo fora do plumo, Aleluia. para manter a parede exatamente reta. O da terra, o pedreiro da terra precisa fazer isso, mas o Espírito Santo não precisa da linha. O que ele faz? Ele faz eu e você entrarmos na linha, porque a olho nu ele vê, ele é o sobrenatural na minha vida e na tua. Ele não precisa alinhar a parede, ele simplesmente faz o papel de nos alinhar na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Agora, sabemos que tem a coluna da igreja, amém? Aqui tem coluna, vou falar agora materialmente, tem? Tem, todo prédio tem que ter coluna. Qual é o objetivo da coluna? Sustentar a parede, né, irmãos? Dar sustentação para a parede, as paredes do prédio, amém? Vamos lá. Qual é o papel fundamental dessa coluna espiritual desta noite, que é a igreja de Cristo? São as pessoas que fazem o grupo de intercessão. Aleluia. Sem o grupo de oração, a parede cai.
instalação e o telhado, as telhas, irmãos. Temos aqui na terra alguns tipos de telhas. Temos a telha de barro. Eu lembro antigamente as telhas de barro, né? Hoje eu acho que é menos, né? As coisas evoluíram, os materiais mudaram, melhoraram, mas eu lembro muito da telha de barro. Quando a gente fala de barro, além a gente lembra do oleiro, né? Que é o nosso mestre, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, a telha de barro, ela é muito fraca, muito vento, ela acaba o quê? Saindo do lugar. Qualquer ventania que dá, ela se desloca, ela sai do lugar onde ela estava. Esse tipo de telha, lembrando, irmãos, que eu já estou na cobertura. A cobertura esta noite são os obreiros da igreja. Amém? As pessoas que estão em cima, cuidando da obra, mais à frente, são o corpo de obreiros. Tem alguns tipos, irmãos. Tem obreiro, vamos supor que está nessa situação. Qualquer vendaval que dá, sai um pouquinho do lugar. Não permanece firme, irmãos. Mas o corpo de membros embaixo precisa de um telhado totalmente que proteja aqueles que estão embaixo. Precisa de um telhado totalmente atribuído ao fechamento lógico e que dê proteção para as pessoas abaixo. Vocês estão entendendo? Amém. Tem pessoas que são telha de barro. Qualquer vento, vou falar de novo, sai do lugar. Aleluia. Agora tem a telha de brasilite. Lembram? Ela é quente, ela esquenta, principalmente no verão, né? Muito quente, o ambiente fica fervendo. Irmãos, a telha de brasilite esta noite são as pessoas, os obreiros, que esquentam a cabeça por qualquer coisa. Qualquer motivo, estão preocupados demasiadamente, estão ansiosos demasiadamente. E Deus não quer assim. Ele quer que eu e você permanecemos na presença dEle, tranquilos e seguros, que estamos fazendo uma tarefa adequada e que estamos dando proteção para a igreja de Deus, passando uma proteção total para as pessoas que estão junto, fazendo a parte de Deus. Aleluia. Olha, tem a telha de concreto, irmãos. Ela é forte, não é? É uma das mais fortes. Só que até a telha de concreto se quebra. Nem todos nós somos fortes o suficiente, irmãos. Nós temos nossas fraquezas. Por mais que a gente queira abraçar o mundo, muitas vezes, querer fazer mais para o Senhor, mas nós não podemos dar um passo maior do que a perna, não. Nós temos limite. Nós somos limitados ao querer a vontade de Deus. Muitos de nós somos essa telha de concreto. Sim, somos valentes, enfrentamos batalhas diárias, mas muitas vezes se quebramos também. Aleluia. Só que tem um problema muito sério que acontece aqui na terra. Hoje já nem tanto, mas antigamente eu lembro que os ladrões entravam pelo telhado da casa. Lembram, irmãos? Eles usavam essa técnica para roubar, né? A residência. Entravam pelo telhado da casa. Só que hoje, quem quer entrar e nos roubar é o adversário da nossa vida. E o que acontece, irmãos? Quando ele quer entrar na igreja, ele é obrigado, muitas vezes, a quebrar uma telha ou tirar uma telha do lugar. Isso o inimigo faz, o ladrão da terra faz. E o que acontece? Ele não vai colocar a telha direitinho no lugar. Ele não vai consertar a telha que ele quebrou. Não. Mas vai trazer prejuízo para aquele lugar, para aquele local, ou seja, a igreja de Cristo. Irmãos, meu Deus, gente, mas tem
que Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, irmãos, desculpa, mas eu passo. Meu Deus, não estou entendendo, Senhor. Meu Deus. Amém. Irmãos, então ele entra e não quer saber se quebrou ou se tirou do lugar, não vai repor, ele vai deixar um furo. Irmãos, muitas vezes a gente deixa furo com a obra do Senhor. É onde o inimigo entra e não tapa mais o furo, fica aberto e acaba prejudicando o grupo de membros da igreja por causa de uma telha, irmãos. O telhado não protege mais a igreja de Cristo. Mas sabe o que Jesus faz? Ele é um mestre de obras que cuida do trabalho. Não tem problema se a telha quebrou. Não tem problema se deixar um furo. Ele pega outra telha e coloca no mesmo. Glória a Deus. Ele preenche o lugar que está vazio, para que o corpo de membros não seja prejudicado. Glória a Deus. Você sabe, se faltar uma telha no telhado, vem um vendaval, desce água e a gente se molha. Se recolocar a telha, tudo fica fechadinho novamente. Mas tem um detalhe importante: a armação do telhado. Não importa se o telhado está faltando telha ou está quebrada, muitas vezes acontece, é normal. O importante é a armação do telhado. Falando em armação, eu lembro da armadura de Deus que está em Efésios. A armadura é a proteção diária nessa luta que a gente batalha todos os dias. Ou seja, falando em armação, nós lembramos de munição espiritual. Se a armação desse telhado for de pinos, ele pode desabar a qualquer momento. Mas se a armação desse telhado for de cedro, madeira de lei, ele nunca vai cair. Aleluia. Pode ter até prejuízos, mas ele nunca vai desabar. Porque o dono da obra é o engenheiro civil, Deus Pai Todo-Poderoso. Só que tem mais um detalhe, irmãos. Vocês lembram? Muitas vezes o pedreiro faz a compra, o dono do imóvel faz a compra e fica sobrando aquela pilha de tijolos na rua. Sobram tijolos. O que significa isso? Muitas pessoas estão de fora, irmãos, que saíram da igreja, estão lá fora e não entraram mais. Aleluia. Esses tijolos ficaram empilhados no mesmo lugar, não saíram até hoje. O tempo passa, o tempo voa, vai passando, o tijolo muitas vezes é forte, mas conforme o tempo, se ficar muito tempo, ele acaba esmorecendo, ele acaba estragando. Muitas vezes dá para reutilizar na maneira que está. Por quê? Porque se pega a massa que é preparada agora, irmãos, o cimento e a areia e a água. Vamos lá. O cimento dessa noite é a oração. A areia dessa noite é a vigilância. E a água é a perseverança. Aleluia. Como que o pedreiro trabalha? Né, Jonathan? Bom, não perguntei nada para ele, mas isso eu já sei, né? A gente já constrói, né, a casa, tudo, a gente sabe, né? Perguntava para os pedreiros, a gente sabe como funciona. Quando é muito cimento e menos areia, acaba rachando a parede, né, Jonathan? Acaba rachando. Agora, se é pouco cimento e muita areia, acaba esfarelando. Irmãos, a palavra de Jesus fala. Um dia eu estava em casa e disse: Senhor, eu ainda não entendo por completo quando o Senhor fala que temos que
Vigiar e orar. Senhor, isso me mostra bem na íntegra o que o Senhor quer realmente falar. Um dia eu estava em casa, irmãos, veio à minha mente assim, vigiar e orar, né? Para a gente orar, nós temos que vigiar e cuidar em tudo aquilo que nós estamos falando com Deus. Para não falar coisa errada, não falar coisa em vão. O próprio Pai Nosso de Jesus nos ensinou a devida oração, que seja feita a vontade dele e não a nossa. E muitas vezes a gente pede a nossa vontade e não a vontade de Deus. Por isso que eu entendo, para a gente vigiar e cuidar em tudo aquilo que nós estamos falando e pedindo. Deus muitas vezes concede as nossas petições, mas nem sempre Ele concorda com aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Vamos vigiar para depois orar, irmãos. Então, o cimento e areia, mais areia do que cimento um pouco, para não ter prejuízo. Ou seja, mais vigilância e depois vem a oração. Tem que ter um traço perfeito para que fique uma massa adequada para assentar os tijolos. Ou seja, qual é o objetivo da massa? Unir os tijolos para formar a parede, unir os membros da igreja para que todos eles sejam unidos, todos eles estejam em oração, todos eles estejam juntos para continuar a obra de Deus. Aleluia. Que a obra não pode parar. Agora vem a água, né, para completar, para ligar o cimento com a areia. A água é a perseverança. Ou seja, a água ela faz o quê? Na massa, ela liga o cimento com a areia. Ou seja, sem perseverança não dá para ligar a oração com a vigilância. Tem que unir perseverança, oração e vigilância para a massa ficar boa. Aleluia. Ficar eficaz. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, foi lido também da queima de incenso, do pão da preposição e também do sábado, né? Vou dar uma breve pincelada que foi lido nesses versículos. A queima de incenso, irmãos, nós sabemos, né? Deus falava muito que muitos incensos não cheiram bem as narinas dele. Coisas que muitas vezes a gente faz não aqui dentro, fora, né, das igrejas, das congregações, que não cheiram bem as narinas do Senhor. E também nós temos o pão da preposição, que hoje levando a palavra do Senhor, que é ministrada em todos os cultos, para alimentar a minha vida e a tua. Sendo que entra a palavra sábado, né, que todos falam que é da época da lei, mas Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir. Ele foi apontado como não fosse filho de Deus, porque ele curava no sábado. Lembram, né? Dos evangelhos de Jesus, bem conhecido. Só que hoje essa palavra sábados, irmãos, eu quero substituir agora com ligar a palavra consagração. Porque o nosso Deus nos 10 mandamentos, o quarto foi guardar o dia de sábado. E para nós hoje, como se ele falasse, deixa eu guardar a sua vida, se consagre a mim que eu cuido de ti. Aleluia. Sábado é dia de consagração do Senhor. Aleluia. 6 dias foi trabalhado e no 7º Deus descansou. E hoje ele pede, não é que você tem que parar de trabalhar, jamais vou dizer isso. Hoje espiritualmente, Jesus está pedindo para nós pelo menos um dia para a gente se consagrar a Ele na semana. Um dia para a gente se entregar totalmente 100% para Ele na obra com o Senhor. Fazer a obra com dedicação, com amor aos irmãos. Ele tem um dia que a gente se consagra a Ele. Porque todo aquele que é consagrado é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje, como Ele é o nosso mestre de
de obras, Ele quer cuidar da minha vida e da tua. Nós somos os tijolinhos, irmãos. Aleluia. Agora, lá no capítulo 4, versículo 6 em diante, temos 5 utensílios a mais que foram colocados na palavra do Senhor: a pia, o mar, o candeeiro, a mesa e a bacia. 5, irmãos. Pastor leu, né? Amém? Espiritualmente, esta noite, são 5 utensílios que nós temos tomar em prática todos os dias que cultuamos para fazer a obra do Senhor. Irmãos, a pia, o que vocês olham para a pia? O que dá a impressão, o que passa na mente de vocês? Eu lembro quando vocês olham para uma pia. Para que serve a pia? Para lavar as mãos, para lavar o rosto, irmãos. Vejamos, vamos lavar as nossas mãos. Para quê? Para que elas estejam limpas espiritualmente. Para quê? Para a gente orar por alguém, para pegar a Bíblia, para ler a palavra do Senhor, para segurar o microfone, irmãos, para fazer algo a mais no qual nós utilizamos as nossas mãos. Aleluia. E também eu falei lavar o rosto. O que mais fica sujinho de manhã quando a gente lava o rosto? Nossos olhos. Irmãos, eu acabei de falar da mão, e o Senhor fala na palavra: se a tua mão pecar, corta. Agora, falando dos olhos, os nossos olhos espirituais têm que ser lavados, irmãos, para que a gente tenha a visão de Deus. E Jesus também fala: se o nosso olho pecar, arranque-o fora. Aleluia. É a pia espiritual dessa noite. Aleluia. Agora vem o mar. Falar em mar, né? Nós lembramos da praia. O mar tem sal. O mar aqui era para os sacerdotes se banhar. Mas essa noite não muda muito, irmãos. É nós estarmos limpos e banhados na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque o sal, ele extermina. Vocês lembram? Quem já tomou banho de mar? Eu lembro quando era criança, depois nunca mais fui. A gente entra no mar, parece que dá um refrigério, dá um alívio, parece que sai um peso das nossas costas. A gente fica mais leve, a gente fica mais tranquilo, mais sereno. Ou seja, além da limpeza espiritual, esse mar desta noite da palavra do Senhor, que é limpar a nossa vida, ele dá um refrigério para a nossa Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Candeeiro é para iluminar o ambiente. E essa noite, todos os dias em nossa casa, qualquer lugar, nós temos que carregar um candeeiro espiritual, ou seja, a luz do Espírito Santo na nossa frente sempre, para que a gente não ande no escuro. Aleluia. Tem muita gente se batendo dentro da igreja, irmãos, que não enxerga mais nada. Aleluia. Não é que não enxergam, que não querem ver a realidade. Muitas vezes acontece isso. E esse candeeiro está apagado. Ele tem que ser aceso, irmãos, para iluminar a minha vida e a tua. Lâmpada para o meu pé, que é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Irmãos, agora vem a mesa. Aparentemente nós olhamos para uma mesa, o que a gente lembra? Do alimento. A gente se alimenta. E o alimento espiritual é o quê? A comunhão com Deus, a santa ceia com o Senhor Jesus. Aleluia. Como é que está a tua comunhão com Deus, irmãos? Está presente com Ele todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. O corpo e o sangue de Jesus, ele deixou como um símbolo para fortalecer o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos cear com amor, vamos pedir a Jesus para que a presença dele continue fundamental e que ele seja o fundamento da igreja sempre, porque a pedra da alicerce veio em primeiro lugar. Eu lembro no passado, antes de ser
imitadores de Jesus, imagem e semelhança de Deus, e não iguais a eles, porque se a gente fosse iguais a Jesus, nós não precisaríamos do plano da salvação. E hoje Ele quer o quê? Rendimento na obra. Ele quer humildade na obra. Ele quer os corações voltados para Ele, um coração igual ao coração dele, para que a obra de Jesus cresça na sua graça e no conhecimento.